Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu estou de férias. Mas nem de férias eu deixo vocês sem episódio, então eu vou trazer um caso que eu já publiquei para os apoiadores do podcast, que recebem episódios exclusivos. Esse aqui é o caso Mari Munhoz. Mas eu trago ele hoje com a edição incrível e toda a ambientação e sonorização do nosso editor, o Luigi Calistrato, então podemos dizer que é uma remasterização. Mesmo os apoiadores que já escutaram, vão escutar ele agora de uma forma diferente. E que caso é esse? O caso Mari Munhoz, ele se trata de uma mulher trans que assassinou o melhor amigo, Marcelo do Lago Limeira. Ele era um bancário aposentado de São Bernardo do Campo. Esse caso ocorreu em 2021. Mas um fato bastante curioso é que o crime só foi descoberto um ano depois, em 2022. E pra mim isso é surreal. Como que um crime, um assassinato, passa despercebido por quase um ano, sem ninguém nem reparar na ausência da vítima? Esse caso ele me chama atenção não só por isso, mas também pela frieza do crime, pelo perigo que se pode esconder em uma relação de amizade e confiança, até mesmo com pessoas que, para a sociedade, são consideradas caridosas e altruístas, como era a Mari. E sabe quando a nossa mãe diz que mentira tem perna curta? Bem, é esse caso todinho. Demorou, mas a verdade apareceu. Esse episódio foi inicialmente uma sugestão da apoiadora do podcast, Kelsey Silva. Ela recebeu a maioria dos votos dos outros apoiadores no grupo de crimezeiros no WhatsApp, onde a gente realiza essas votações para ver qual vai ser o próximo episódio exclusivo do podcast. Para quem ainda não sabe, o Café com Crime tem campanhas de apoio aberta. São várias categorias e, dependendo do seu nível de apoio, você ganha benefícios variados, como acessar 1 ou 2 episódios exclusivos extras por mês, indicar casos para virar episódios e também votar nas indicações de outros apoiadores para você poder escolher o caso que você quer escutar naquele mês. Tem muitas outras coisas legais, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem várias indicações de livros, de documentários de true crime, uma curadoria feita ali com muito carinho por mim e pela equipe aqui do Café com Crime. Então tem muita coisa legal por lá, e se você gosta do podcast, quer nos apoiar para continuar acessando mais episódios, mais conteúdos de true crime brasileiro, não deixe de acessar as nossas campanhas lá no Apoia-se ou na Orelo. Eu vou deixar o link das campanhas na descrição desse episódio. Super obrigada a todos os apoiadores. De verdade, vocês fazem esse podcast existir. E para fechar essa introdução, também não poderia deixar de lembrar vocês da nossa lojinha do Café com Crime. Na nossa lojinha, no site umapenca.com/café com crime, você encontra canecas, camisetas e bolsas do podcast. Vai lá, acesse o site e conheça os nossos produtinhos feitos para vocês, crimezeiros de verdade. Eu vou deixar o link também na descrição do episódio, é o umapenca.com/café com crime. Lembrando que esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fone de ouvido. E um alerta de gatilho, esse episódio contém temas pesados como violência e assassinato. E com isso, bora começar do começo? Mariana Elisa Rimes Paulo era conhecida por muitos como uma pessoa generosa. Mulher trans com seus quase 50 anos, era cantora em casas noturnas e em teatros da região central de São Paulo, onde performava canções de Mariah Carey, Whitney Houston, Lady Gaga e Maria Bethânia. Ela também atuava como cabeleireira e maquiadora profissional. Era uma figura bastante conhecida no círculo social LGBTQIA+, da noite paulistana. Mesmo sendo popular em seu meio, Mari morava em uma casa simples na freguesia do Ó, e não era conhecida somente pela sua carreira de cantora. Em suas redes sociais, que somavam mais de 18 mil seguidores, ela publicava fotos ajudando ONGs, doando cestas básicas para pessoas trans, resgatando animais de rua. Ela pedia apoio para pessoas em situação de rua e se emocionava em vídeos ao vivo, pedindo compaixão e solidariedade. A Mari, nas redes sociais, era um bastião do altruísmo. A sua imagem sempre esteve acima de qualquer suspeita. Para a estilista e performer Michelle Summer, Mari era descrita como:
Era um símbolo de uma pessoa boa, que faz caridade, que vai nas comunidades, que ajuda todo mundo. É difícil precisar exatamente quando Mari e Marcelo se conheceram, mas o que se sabe é que o ponto de virada aconteceu em 2018 em uma boate LGBT, durante um show da Mari que Marcelo assistiu. Embora, segundo pessoas próximas, eles já se conheciam há mais de 10 anos, frequentando aí os mesmos círculos sociais, foi naquele encontro que se tornaram realmente próximos. A partir dali, a amizade virou cumplicidade, passaram a conviver intensamente e se tornaram praticamente inseparáveis. A Mari não era uma celebridade, mas ela era conhecida em seu meio e tinha um carisma que rapidamente chamou a atenção de Marcelo. E quem era esse, né? Marcelo do Lago Limeira tinha 51 anos, era bancário aposentado e morava sozinho em uma casa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Reservado, bem-humorado e com poucos amigos, ele levava uma vida tranquila. Sua relação familiar era limitada. Ele cuidava de uma tia idosa chamada Irma e mantinha pouquíssimo contato com a irmã Valéria, com quem ele tinha uma convivência difícil. Eles tinham aí os seus problemas de irmãos e, aliás, já fazia um bom tempo que eles não se falavam. A sua renda vinha do aluguel de um apartamento herdado dos pais e da mesada que recebia da tia por prestar ali serviços de cuidados a essa tia. Apesar do afastamento familiar, Marcelo era uma figura querida pelos vizinhos do bairro Rude Ramos. Ele também era um homem vaidoso, de porte atlético, que cuidava da aparência com dedicação e exibia o corpo com orgulho em fotos nas redes sociais. Com o tempo, a relação com a Mari se fortaleceu. Ela passou a ser uma presença constante e indispensável em sua vida. A amizade entre os dois era intensa, eles se falavam todos os dias, compartilhavam segredos, alegrias e frustrações, sabiam absolutamente tudo um do outro, inclusive sobre casos amorosos, problemas pessoais e questões do dia a dia. E quando eu digo próximo, gente, é bem próximo. Mariana, a figura carismática e conhecida, era um passaporte social para Marcelo, que era um homem mais reservado. Ela, por muitas vezes, assumia o papel de cupido do amigo. Cantando na noite, ela tinha acesso a uma variedade de pessoas e usava o seu carisma para conquistar a confiança de muitos. Segundo relatos, ela tentava arrumar parceiros para Marcelo. Em alguns casos, ela dizia: "Me acompanha que eu vou conseguir alguns namorados para você." A relação entre eles envolvia uma espécie de troca, segundo os investigadores do caso Tainã Castanharo e Rodrigo Vieira. O Marcelo, que não fazia uso de drogas de nenhuma espécie, tinha apenas um vício: sexo. Uma amiga dele chegou a afirmar que essa era sua única obsessão. Ele ajudava financeiramente Mariana, comprava vestidos, pagava contas e, em contrapartida, ela se empenhava em encontrar homens que pudessem interessar ao amigo. Por diversas vezes, Marcelo se interessava por homens que não aceitavam sair com outros homens. E nesses casos, era Mariana quem se colocava à disposição para se envolver com os pretendentes, enquanto Marcelo assistia. Se o homem, ali o pretendente, permitisse, o Marcelo participava da relação em algum momento. Em meio a essa convivência tão íntima, surgiu entre Marcelo e Mari o assunto da transição de gênero de Marcelo. No entanto, ele nunca levava o tema a sério. Era uma conversa mais puxada por Mariana e Marcelo tratava o assunto de forma superficial, sem demonstrar interesse ou real conhecimento sobre o tema. Em um áudio enviado a Mari, o Marcelo comentou: "Imagina, eu, uma drag aos 50 anos? Imagina." A fala revela a real falta de conhecimento e interesse do Marcelo, já que ser drag queen e ser mulher trans são coisas completamente diferentes. Uma drag queen é uma pessoa que se monta com roupas, maquiagem e trejeitos femininos para fazer uma performance artística, geralmente em palcos, festas ou até na televisão a gente vê muito. É uma figura glamurosa, uma figura exagerada, criada ali realmente com fins de entretenimento. Quem faz drag pode ser homem, mulher, pessoa não binária.
O foco não está na pessoa, está na arte e não na identidade de gênero. Já uma mulher trans é alguém que foi designada como homem ao nascer, mas que se identifica e vive como mulher. É diferente da drag queen. A mulher trans, ela não está interpretando um papel. Ela é mulher na vida real, todos os dias. É uma identidade de gênero. Além disso, nenhum dos amigos de Marcelo relatou qualquer indício de insatisfação com sua identidade. Muito pelo contrário, todos afirmam que o Marcelo estava muito feliz com o próprio corpo, ele era admirador de si mesmo, cuidava da saúde, treinava para manter a boa forma e tinha orgulho ali da sua aparência. Ele estava ok em relação a isso. O Marcelo, ele estava em busca, na verdade, de melhorar a versão dele, digamos assim. Ele estava ali em busca da melhor versão de si, um motivo pelo qual, em maio de 2021, ele decidiu realizar um procedimento estético. O que ele jamais poderia imaginar é que sua cirurgia era a brecha perfeita para que Mari executasse um plano macabro. Bem, agora eu quero transportar vocês de volta ao longínquo ano de 2021. No meio da pandemia de Covid, restrições sanitárias no mundo inteiro, lockdown, o Marcelo, que já era afastado da família, se viu ainda mais isolado e precisando fazer um procedimento no rosto. Mesmo assim, Mari estava ao seu lado constantemente, não deixava o amigo sozinho e ficou decidido. Ela ficaria ao seu lado durante os procedimentos necessários. Afinal, eram melhores amigos e ela era conhecida por sua generosidade. A ajuda, no entanto, não era de mão única. Com o fechamento das casas de show, a paralisação da vida noturna e a crise econômica causada pela pandemia, Mari ficou sem trabalho. Sua carreira como cantora foi interrompida e o trabalho como cabeleireira e maquiadora também desapareceu. Sem nenhuma fonte de renda, ela encontrou em Marcelo um apoio financeiro. Ciente da situação da amiga, ele passou a ajudá-la financeiramente todos os meses. Em nenhum momento ela enfrentou necessidade. A amizade entre os dois era marcada por um companheirismo profundo e constante, onde um ajudava o outro como podia. Em 18 de maio de 2021, Marcelo se internou em um hospital em São Paulo para realizar mais um procedimento estético no rosto. Vaidoso, ele já havia feito outros 2 anteriormente, uma bichectomia, que visa reduzir o volume das bochechas, e a aplicação de PMMA na face. Mas, Dona Café, o que é PMMA? Pois é, eu também não sabia, então recorri ao meu bom e velho amigo Google e recebi a seguinte definição. O PMMA, ou polimetilmetacrilato, e é por isso que é PMMA, porque senão é muito complicado, é uma substância plástica em forma de microesferas, geralmente usada para corrigir pequenas deformidades ou a perda de gordura facial. No entanto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda o seu uso para fins estéticos. Diferente do ácido hialurônico ou do colágeno, que são absorvidos pelo organismo, o PMMA promove uma correção permanente, o que também aumenta os riscos e as chances de complicações. E foi exatamente isso que aconteceu com Marcelo. Segundo os investigadores, o PMMA empedrou em seu rosto e ele precisou fazer uma cirurgia para removê-lo. Vale aqui abrir um parênteses sobre essa cirurgia, pois muitos veículos de comunicação noticiaram que Marcelo estava fazendo um procedimento estético para feminilizar o seu rosto. Algumas fontes dizem que se tratava de um mini lifting, e outros vão até mais longe ao dizer que Marcelo estava realizando uma cirurgia de transição de gênero. Então achei importante esclarecer que, segundo policiais que investigaram o caso, o que Marcelo fez em maio de 2021 foi uma cirurgia para retirar esse excesso de silicone das bochechas que ele havia colocado e tinha se arrependido por ter dado ruim no rosto dele. Ok, fechando o parênteses e voltando à história. Sempre que Marcelo realizava um procedimento cirúrgico, quem ficava responsável por cuidar dele na recuperação era a Mari. Já tinha acontecido outras 2 vezes e dessa vez não foi diferente. Ela esteve presente no hospital no dia da cirurgia, inclusive gravou alguns vídeos do amigo no hospital. Ela ficou encarregada de comprar todos os remédios necessários e chegou a se mudar temporariamente para a casa de Marcelo para ajudá-lo nesse período.
Recuperação essa que Marcelo menciona em um vídeo para as redes sociais, dizendo o seguinte: Bom dia, já tô na mesa de cirurgia, eu vou ficar um mês com o rosto inchado, ele falou que vai descer até pelo pescoço os hematomas e vai ser um processo bem dolorido, já me explicou, vou ter que comer de canudinho. No dia seguinte, dia 19 de maio, Marcelo recebeu alta do hospital. O procedimento tinha sido um sucesso e ele já estava livre para voltar para casa e começar a sua recuperação. Mari, que estava no hospital com um amigo, o levou para casa de carro e assumiu oficialmente o papel de cuidadora. No dia seguinte, Marcelo e Mari chegaram a voltar para o hospital onde Marcelo fez a cirurgia para retirar os pontos. E depois eles retornaram para a casa de Marcelo. Essa foi a última vez que Marcelo foi visto com vida. Marcelo não foi mais visto, mas Mari sim. Ela virou uma figura certa ali na casa de Marcelo, em São Bernardo do Campo. Com o passar dos dias, Mariana deixou de ser apenas uma presença constante na casa dele e começou, pouco a pouco, a se tornar Marcelo. Já era ela quem respondia às mensagens no celular dele, quem atendia ligações, quem falava com os vizinhos. Quando alguém perguntava por Marcelo, a resposta era sempre a mesma. Ele tinha viajado e pediu para ela cuidar de tudo. Ele disse que precisava de um tempo fora. Às vezes dizia que se mudou para o Recife, outras vezes Porto Seguro. Para os amigos próximos, Mariana falou que Marcelo teria encontrado um nigeriano e estaria morando em Porto Seguro com ele, e por isso estava bloqueando todos os amigos. Mariana dizia isso com tanta segurança que ninguém desconfiava. Todos os vizinhos repetiam o discurso dela. Mas não era só discurso. Mariana começou a cuidar dos negócios do Marcelo como se fossem dela. O aluguel do apartamento dele passou a cair diretamente em sua conta. As suas compras do mercado eram feitas com os cartões dele. Até mesmo a mesada que Marcelo recebia da tia ia direto para a Mari. Para essa tia idosa de Marcelo, que sofria de confusão mental, Mari contou que o sobrinho estava viajando, que havia ido para a Inglaterra e que agora ela cuidaria de tudo. Os documentos estavam todos prontos também para justificar. Uma procuração lavrada em cartório com firma reconhecida e tudo. Sim, Mari não perdeu tempo. Foi até o cartório de São Bernardo do Campo, se apresentando como Marcelo. Explicou que era uma pessoa trans e que ainda não havia retificado os documentos. A justificativa convenceu. Não pediram exames, nem confirmação da assinatura, nenhuma pergunta foi feita. Abriram firma. E assim, uma procuração de plenos poderes foi emitida por um suposto Marcelo, nomeando Mari Munhoz como sua procuradora, dando validade legal para todas as próximas ações de Mari. Com esse documento, ela ganhou passe livre, além de mais confiança para agir como Marcelo. Para quem olhava de fora, tudo estava normal. Afinal, ela era uma pessoa de confiança dele. Até mesmo os créditos que Marcelo possuía em uma agência de viagem, a Mari conseguiu passar para o seu nome e assim viajou para Cancún, no México, onde passou um mês de férias, pagando tudo, claro, com o cartão de Marcelo. Entretanto, Mariana não estava sozinha. Ao seu lado havia um fiel escudeiro, Ronaldo Gomes Bertolini, de 25 anos. Ele era maquiador e se apresentava nas redes sociais como uma pessoa carismática, envolvida em ações sociais e defensora da causa LGBTQIA+. Foi nesse cenário que conheceu Mariana. Ronaldo trabalhava na Casa Florescer, um abrigo para mulheres trans. Os dois frequentavam o centro de São Paulo, participavam de projetos solidários e gravavam vídeos pedindo doações para pessoas em situação de rua. A conexão entre eles nasceu da afinidade, mas também da conveniência. Mariana já cultivava uma imagem pública como mulher influente e engajada em causas sociais. Em Ronaldo, encontrou alguém que reforçava esse papel. Ele era jovem, comunicativo e atuava no mundo da estética, um ambiente muito familiar para ela. Juntos faziam lives, postagens e campanhas solidárias, sempre com uma linguagem voltada à empatia e à transformação. Para quem acompanhava pelas redes, os dois formavam uma dupla de ativistas do bem.
Por trás da pessoa pública das redes, Ronaldo também movimentava os bens de Marcelo. Com o aval de Mari, Ronaldo utilizava os cartões de Marcelo para compras de supermercado e outros gastos pessoais. E não só isso, Ronaldo foi para o Rio de Janeiro, onde vendeu o carro de Marcelo usando documentos adulterados. Com o dinheiro da venda do carro, Ronaldo custeou o seu enxoval e sua festa luxuosa de casamento. Festa essa que teve Mari Munhoz como atração principal. Ele não poupou nos gastos e tudo, claro, com o aval de Mari. Por quase um ano, o desaparecimento de Marcelo não despertou suspeitas, até que em abril de 2022, Valéria, a irmã dele, decidiu visitar a tia Irma, que era a senhora cuidada por Marcelo. Durante a visita, ela ouviu da tia que o sobrinho teria viajado para a Inglaterra e que, em sua ausência, uma amiga chamada Mariana estava assumindo os seus cuidados. A história pareceu estranha. E desconfiada, a Valéria foi até a casa do irmão e descobriu que havia outras pessoas morando ali. A residência tinha sido alugada. Buscando explicações, ela procurou a imobiliária, onde foi informada de que os aluguéis estavam sendo pagos a uma mulher chamada Mariana, que havia apresentado uma procuração para administrar os bens de Marcelo. O documento era manuscrito, com firma reconhecida em cartório. Valéria ficou preocupada com toda a situação e chegou até a entrar em contato com Mariana, querendo saber o que havia acontecido com o seu irmão. Mas no final, ela acabou recebendo áudios que mais pareciam ameaças. Em um áudio enviado para Valéria, a Mariana disse: E aí você vê, aí só que você não me deixa nessa história, porque eu não tenho nada a ver. Tá bom, linda? Ou se você quiser, eu vou na sua casa, eu sei onde que você mora. Você que sabe. A partir dali, as dúvidas só aumentaram. Valéria procurou o banco, alegando ser irmã de Marcelo e querendo saber se ele ainda movimentava a conta. Foi quando soube que, em junho de 2021, uma mulher havia tentado se passar por Marcelo para desbloquear a conta. A gerente estranhou a situação e se recusou a autorizar qualquer movimentação, determinando o bloqueio imediato da conta de Marcelo até que o próprio aparecesse para dar autorização. Com essas informações em mãos, Valéria, que já sabia que algo estava muito errado, não demorou em ir até a polícia. Ela foi até o 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Desta vez, incluindo em detalhes tudo o que havia descoberto: a falsa procuração, os aluguéis recebidos por Mariana, a tentativa de fraude no banco e o sumiço sem explicações do irmão. Foi então que a farsa começou a ruir. Com o boletim de ocorrência registrado por Valéria, a investigação teve início formal. Os investigadores do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo iniciaram os trabalhos ouvindo a própria Valéria. Ela estava visivelmente abalada com os acontecimentos e teve dificuldade para expressar verbalmente todas as informações. Por sorte, ela tinha formação em direito e foi orientada a redigir por escrito os principais pontos de desconfiança, o que ajudou a estruturar os caminhos iniciais da investigação. Esse documento, escrito por Valéria, serviu como base sólida para guiar as etapas seguintes da apuração. A partir dali, a polícia passou a ouvir testemunhas-chave, começando pela tia Irma, uma figura central por ter sido cuidada diretamente tanto por Marcelo como posteriormente por Mariana. A tia relatou que Mariana havia assumido os cuidados com ela, dizendo que Marcelo estava fora do país, que havia se mudado para a Inglaterra. Em razão da idade avançada e do quadro de semilucidez, a tia não desconfiava de nada. Durante o seu depoimento, que dá uma dor no coração, ela demonstrou culpa por não ter desconfiado da Mariana, chegando a dizer que se sentia responsável por tudo. Meu Deus, eu sou até culpada se aconteceu alguma coisa, porque eu permiti que a Mariana entrasse na minha casa, cuidasse da minha vida. Eu acreditei que o Marcelo tivesse viajado. Na sequência, a Polícia Civil ouviu funcionários do banco onde Marcelo era cliente, com destaque para a gerente da agência de São Bernardo do Campo, que foi quem inicialmente desconfiou de Mariana. A primeira tentativa de acesso aconteceu ali em junho de 2021.
Mariana foi pessoalmente à agência e de início tentou se passar pelo próprio Marcelo. A gerente, que já conhecia o cliente há anos, percebeu que, obviamente, aquilo era uma mentira deslavada e, ao questionar, ouviu uma mudança repentina na história. A Mariana, então, passou a afirmar que não, ela não era o Marcelo, mas ela estava ali representando ele, em nome dele. Ela alegou que Marcelo havia passado por uma cirurgia e não podia comparecer ao banco. Enquanto tudo isso acontecia, Mariana estava no telefone trocando mensagens com Ronaldo, que estava em posse do celular de Marcelo. A polícia encontrou no celular dela mensagens em que ela pedia para Ronaldo enviar fotos de Marcelo enfaixado, como se ainda estivesse em recuperação cirúrgica. Também solicitou que Ronaldo gravasse áudios imitando a voz de Marcelo com um tom meio de doente, para tentar convencer os funcionários do banco de que Marcelo realmente estava impossibilitado de comparecer à agência. A justificativa, claro, não convenceu. Imagina, né? Gerente de banco que conhece o Marcelo há anos, sem contar que dificilmente Mari era a primeira golpista com quem, chegava ali com conversa mole para cima deles. A gerente, então, exigiu a presença do próprio Marcelo para qualquer movimentação e, diante dessa insistência de Mariana, bloqueou o acesso à conta para evitar fraudes. Impedida, Mariana partiu para uma nova estratégia. Falsificou uma procuração em cartório, treinando a assinatura de Marcelo e voltou à mesma agência com o documento. Dessa vez, ela, bem ligeira, evitou a gerente e procurou diretamente um atendente apresentando a procuração com autorização legítima, entre aspas, do Marcelo. Mas a tentativa também fracassou. A gerente a reconheceu, achou estranho vê-la novamente na agência e, após a sua saída, conversou com o atendente para entender o que havia ocorrido, por que a Mariana estava lá novamente. Ao descobrir a nova tentativa de Mariana de agir em nome de Marcelo, mesmo com documentação aparentemente irregular, a gerente bloqueou completamente a conta e reafirmou que qualquer movimentação só seria permitida mediante contato direto com Marcelo, que, àquela altura, já estava desaparecido há semanas. Com a conta principal travada em São Bernardo, Mariana procurou outra agência do mesmo banco, desta vez em Pirituba. Lá, apresentou novamente a procuração e conseguiu desbloquear o acesso, já que os funcionários não conheciam Marcelo pessoalmente. Por um tempo, ela conseguiu movimentar a conta e realizar transferências, até que uma transação de valor muito alto levantou suspeitas. A gerente de Pirituba entrou em contato com a gerente de São Bernardo e, ao cruzarem as informações, confirmaram a fraude. O banco, então, determinou o bloqueio definitivo da conta em todo o sistema. Apesar disso, Mariana ainda conseguiu movimentar outras 2 contas bancárias em nome de Marcelo. Para essas, utilizou a mesma procuração de plenos poderes com firma reconhecida que havia forjado anteriormente. O depoimento da gerente do banco foi essencial para a polícia compreender o momento exato em que Mariana iniciou a tentativa de assumir a identidade de Marcelo e como buscou manipular todo o sistema bancário para obter acesso total ao patrimônio da vítima. Uma tentativa que, embora inicialmente contida, acabou desmascarada com o avanço da investigação. Outro depoimento importante foi o do funcionário do cartório, que confirmou que foi Mariana que compareceu pessoalmente para registrar uma procuração, alegando ser Marcelo, que havia feito uma cirurgia de transição de gênero, mas ainda não havia atualizado seus documentos. Portanto, a diferença entre o rosto masculino do documento e sua aparência feminina pessoalmente era por isso que não batia, A perícia mais tarde demonstraria que a assinatura naquela procuração era falsa, mas esse depoimento mostrou que Mariana se apresentou com segurança e chegou a fazer uso de uma nova firma, registrada também em nome de Marcelo. As imagens do celular da Mariana, conseguidas após o mandato de busca, mostravam que ela chegou a treinar a assinatura de Marcelo para enganar os cartórios. Com essas peças sendo montadas, a polícia começou a mapear um padrão de comportamento. Mariana assumiu gradualmente não só os bens de Marcelo, mas sua própria identidade. Diante disso, os investigadores decidiram ouvir Ronaldo Bertolini, que até aquele momento aparecia apenas como alguém que havia intermediado a venda de um carro de Marcelo.
O comportamento de Ronaldo foi inicialmente evasivo, alegando que só havia feito um favor a Mariana. Ele chorou durante o depoimento, mostrou nervosismo e chegou a dizer que não queria responder a certas perguntas, que estava se sentindo coagido. Disse que Mariana o procurou pedindo que vendesse o carro, pois Marcelo precisava de dinheiro para uma cirurgia e que, em troca, Ronaldo receberia uma comissão pela venda, algo em torno de 4 a 5 mil reais. E olha que até aquele momento, a história de Ronaldo era crível. Parecia ok, realmente, né? Ele só foi ali um intermediador na venda de um carro. Mas o comportamento dele estava dizendo muito mais. E a polícia passou a desconfiar. Ronaldo, mesmo sem saber, ofereceu pistas importantes sobre a relação íntima que mantinha com Mariana. E o seu desconforto aumentou a suspeita do envolvimento direto dele na fraude. Os investigadores, cientes de que não podiam pressioná-lo ainda, arquivaram, guardaram ali mentalmente os detalhes para voltar a ele mais adiante. Somando esses depoimentos, o da Valéria, da tia Irma, da gerente do banco, atendente do cartório e Ronaldo, a polícia tinha elementos suficientes para acreditar que Marcelo não estava simplesmente desaparecido, mas que algo grave havia acontecido para que Mariana tomasse conta de sua vida por completo. Para reforçar a linha investigativa, solicitaram a quebra de sigilo telefônico de Marcelo. E aí, minha gente, o negócio ficou mais óbvio ainda, porque o que essa quebra de sigilo revelou foi que o celular dele acompanhava todos os deslocamentos do celular de Mariana. Os dois aparelhos estavam em conjunto na mesma localização durante todo o período que sucedeu à cirurgia de Marcelo. Então foi hospital para casa, depois para o interior paulista, mais especificamente a cidade de Campo Limpo Paulista, depois retornou para a capital São Paulo. Isso indicava que Mariana estava em posse do aparelho de Marcelo e provavelmente respondia como se fosse ele. Vale dizer que mesmo antes de começarem a ouvir os depoimentos, já com as informações de Valéria, a Polícia Civil entrou em contato com a Polícia Federal para saber se Marcelo tinha ou não saído do país, como Mari afirmava. A resposta não demorou para chegar. Segundo a Polícia Federal, Marcelo não havia saído do Brasil. Essa confirmação anulou a hipótese de viagem à Inglaterra, argumento que Mariana havia usado com a tia para explicar a ausência do sobrinho. Com esses dados em mãos, os investigadores pediram então mandado de busca e apreensão na casa de Mariana. Durante a busca, encontraram documentos de Marcelo, incluindo as procurações falsas, mas não localizaram o celular dele. O celular de Mariana foi apreendido e submetido à extração de dados. A análise técnica do aparelho revelou mensagens trocadas entre Mariana e Marcelo até a véspera da cirurgia dele, quando o tom dos diálogos mudou completamente. Marcelo, que antes enviava áudios afetivos com frequência, passou a se comunicar apenas por texto, com frases desconexas e formais demais, entregando bens, dinheiro e responsabilidades a Mariana. A partir disso, a polícia pôde comprovar que ela estava forjando a presença digital de Marcelo. Também foram encontradas mensagens de Mariana solicitando remédios controlados ao Ronaldo, cara que supostamente só estava envolvido na venda do carro de Marcelo. E aí a coisa começou a ficar feia. Esse conjunto de depoimentos estratégicos, coordenados e complementares foi fundamental para construir uma linha investigativa sólida. Eles não apenas revelaram contradições e mentiras nos relatos de Mariana, como também mostraram a profundidade da manipulação que ela havia exercido ao longo de meses. As provas digitais extraídas depois só confirmaram aquilo que as testemunhas, em suas palavras, já haviam sugerido. Marcelo não estava desaparecido, havia sido apagado meticulosamente por alguém que desejava ocupar seu lugar. Agora sim, no dia 20 de maio de 2022, ou seja, basicamente exato um ano após a cirurgia de Marcelo, Mariana seria intimada para depor sobre o desaparecimento de seu melhor amigo e o seu envolvimento nisso. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café
e falar de solução. A gente aqui não gosta de casos sem solução, e eu tenho certeza que o seu guarda-roupas é um desses casos. Tudo amarrotado, sem espaço pra nada novo, eu sei. Agora vem cá, quantas camisetas você realmente precisa ter no armário? Porque as melhores peças são aquelas que você não precisa nem pensar 2 vezes antes de escolher. A solução pra mim é a Tech T-shirt da Insider. Vai pro trabalho, pra viagem, pra um dia corrido e continua sendo uma escolha fácil, depois de muito uso. E eu venho com evidências para os crimezeiros. A Tech T-shirt da Insider, ela tem fibras até 2 vezes mais macias que o algodão. Ela seca rápido e foi feita pra durar. Depois de 50 lavagens, ela desbota aproximadamente 9 vezes menos que uma camiseta de algodão. E a Tech é a original, isso faz a diferença. Hoje existem várias camisetas Tech por aí, mas a Insider foi quem trouxe essa proposta de tecnologia, conforto e funcionalidade para a rotina. No fim, não é só camiseta, é realmente a base do meu guarda-roupa e é a solução para os casos e caos da sua rotina. Use o meu cupom Café com Crime e acesse o link na descrição deste episódio. Este mês tem descontos com o cupom que podem passar de 35%, além de frete grátis a partir de R$ 399 e brindes cumulativos. Aproveite! E com isso, podemos voltar para a história. Mesmo diante de tantas provas que se acumulavam contra ela, Mariana Munhoz resistia a comparecer à delegacia. Por 3 vezes foi intimada a depor no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, mas sempre alegava compromissos profissionais, shows marcados, gravações e eventos. Mas a paciência da polícia estava acabando e o cerco se fechando. As informações apuradas pela equipe apontavam para a falsidade ideológica, uso de documento falso, movimentações financeiras fraudulentas, desvio de patrimônio e, possivelmente, um homicídio. Porque, afinal, onde mais Marcelo poderia estar para que Mari tomasse conta de sua vida? A suspeita era de que estaria morto. Mariana então foi avisada. Se não comparecesse espontaneamente, um mandado de prisão seria expedido. Era uma última chance. Diante da ameaça de prisão, ela finalmente apareceu. Chegou acompanhada de advogado, bem arrumada, maquiada, com um necessaire nas mãos. Demonstrava segurança. Em nenhum momento parecia abalada com a gravidade da situação. Pelo contrário, estava à vontade. Perguntava sobre o cabelo, sobre sua aparência, uma atitude bem estranha. Na delegacia, os investigadores já estavam prontos. Haviam estudado as conversas extraídas do celular dela, os dados bancários, o histórico com o Marcelo e sabiam que o momento exigia estratégia. Deixaram que Mariana começasse a falar livremente, e foi assim que ela deu início ao que seria uma maratona de versões. Ao todo foram 5 diferentes. A primeira história apresentada por ela foi absurda, como praticamente todo o resto. Mariana afirmou que Marcelo se envolvia com homens em situação de rua e era extremamente ciumento. Disse que quando brigava com seus casos, mandava os próprios moradores de rua espancarem os rapazes com quem havia se desentendido. Essa informação até que era verdadeira. A polícia teve acesso a mensagens de Marcelo para Mariana que contavam sobre uma situação em específico que relatava isso em uns tempos anteriores. Porém, já era evidente, com todas as provas, que esse não era o motivo do desaparecimento de Marcelo. Segundo Mariana, foi depois de uma dessas brigas que Marcelo teria resolvido desaparecer por conta própria. Afirmou que ele pegou o carro dela, mesmo operado, tá? E ali se recuperando da cirurgia e foi para Bragança Paulista realizar a sua vingança com o seu romance que deu errado ali, com uma suposta pessoa em situação de rua. E desde então, ele nunca mais teria retornado. A equipe ouviu com atenção e apontaram para Mari que não fazia sentido, porque sabiam que o celular dela e o de Marcelo foram juntos para Campo Limpo Paulista. Ao perceber que os policiais não acreditaram, ela recalculou a rota, tomou um café e retornou para apresentar uma segunda versão. Marcelo teria sido morto por integrantes do PCC.
Ela afirmou que por conta de seu envolvimento com pessoas em situação de rua, ele acabou se envolvendo com um integrante do PCC e que o grupo, ao saber disso, foi dar uma lição nele. Ela disse que 2 homens teriam ido até a casa onde ela e Marcelo estavam, levado os 2 celulares, o dele e o dela, e desaparecido com Marcelo. Depois, esses mesmos homens teriam voltado, entregue um recibo de venda do carro e exigido que Mariana fizesse a transferência do veículo. Ela afirmou que foi ameaçada de morte e por isso não contou nada a ninguém. A história, obviamente, não se sustentava. Os investigadores que conduziram o caso estavam acostumados com esses crimes atribuídos ao chamado Tribunal do Crime. Casos envolvendo o primeiro comando da capital faziam parte da rotina da equipe, que analisava diariamente homicídios ligados à facção. Eles conheciam o modo de agir, a lógica dos julgamentos internos e o procedimento comum nesses casos. A história de Mariana destoava completamente disso. O que ela contava não fazia sentido para quem conhecia de perto a mecânica das execuções do PCC. Na verdade, o caso de Marcelo era o que fugia da curva ali na delegacia, porque lidar com o PCC era comum. Assim, os policiais explicaram isso para ela e perguntaram se ela queria tentar de novo, pois eles estavam acostumados com esses casos e sabiam que não era assim. Teve mais uma pausa, a Mari saiu, comeu um lanche e voltou para a sala para apresentar uma terceira história que também não fazia sentido. Ela ia se enrolando cada vez mais. As horas passavam e Mariana continuava firme ali no teatro, depois fez uma 4ª versão onde mudava os detalhes, mas mantinha a sua postura, sempre elegante, não demonstrava culpa, não hesitava, estava ali retocando o batom. Diante disso, os investigadores voltaram a pressionar. Você quer manter essa versão ou vai contar o que realmente aconteceu? Foi então, após horas de depoimento, que Mariana finalmente apresentou uma 5ª versão, dessa vez mais próxima da realidade. Disse que Marcelo estava no pós-operatório, sentindo muita dor sem conseguir dormir. Pediu a ela um remédio para relaxar. Foi então que ela procurou Ronaldo, que conseguiu o medicamento e entregou ao amigo. Afirmou que, no dia seguinte, quando voltou à casa, encontrou Marcelo caído no chão, só de cueca, com cartelas de remédios vazias e cocaína espalhada. Entrou em desespero. Mas, em vez de ligar para a polícia ou para o hospital, ligou para Ronaldo. Segundo Mariana, foi Ronaldo quem sugeriu que não chamassem socorro. Ele dizia que era possível que iriam achar que a Mariana que tivesse matado o Marcelo. Os 2, então, iniciaram um plano para ocultar o corpo, e esse seria o ponto de virada do caso. A partir daquele momento, a investigação deixava oficialmente de ser sobre um desaparecimento. Com a confissão de Mariana, o foco se tornava agora a localização do corpo de Marcelo, a reconstrução dos passos após a morte e a confirmação de um assassinato planejado, executado e encoberto com frieza. Com a nova versão apresentada por Mariana, a investigação ganhou contornos decisivos. Ela finalmente admitia que Marcelo estava morto, ainda que tentasse minimizar sua responsabilidade. Segundo Mariana, ela não o matou, apenas escondeu o corpo por medo. E assim, junto de Ronaldo, nesse medo todo de ser enquadrada num homicídio que ela não havia cometido, começou o plano de ocultação do cadáver. De comum acordo, eles decidiram que precisavam tirar o corpo da casa. Marcelo ficou lá na residência, morto, por pelo menos 1 dia e meio, já começando a exalar odor. Mariana e Ronaldo chegaram a tentar escondê-lo dentro da geladeira, que foi virada para a parede, já que a porta não fechava direto com um corpo dentro. Para, pelo menos ali, contra a parede, tentarem manter o corpo resfriado de certa forma. Mas não deu certo. O cheiro aumentava e o desespero também. Mariana relatou que Ronaldo ficou encarregado de encontrar uma chácara onde pudessem resolver a situação. Eles inclusive inventaram uma desculpa sem pé nem cabeça para o dono da chácara, como se precisassem de uma justificativa para alugar o local.
nem chamou atenção, né? A justificativa inventada para alugar o imóvel foi que Mariana era irmã de Ronaldo e que Ronaldo era uma pessoa com deficiência mental e precisava de um ambiente calmo e afastado. Com o local escolhido em Campo Limpo Paulista, os dois colocaram o corpo de Marcelo no porta-malas do carro e o levaram até lá. A ideia inicial dos dois era queimar o corpo de Marcelo numa churrasqueira da chácara. Sabe aquelas churrasqueiras de alvenaria? Pois é, em uma daquelas. Mariana já foi preparada, aliás, e junto do corpo enrolado no lençol, levou gasolina e tudo para a chácara. Mas quando ela e Ronaldo tentaram colocar Marcelo sentado dentro da churrasqueira, obviamente, com o peso e o tamanho do corpo, a churrasqueira quebrou. O corpo não foi consumido pelo fogo e o plano deu errado. Desesperados, levaram o corpo para uma área mais afastada do terreno, jogaram gasolina, improvisaram uma pilha com materiais encontrados no local para fazer ali uma fogueira e atearam fogo. As chamas, no entanto, não foram suficientes para destruir o corpo como eles desejavam. Segundo o próprio Ronaldo, em depoimento, foi nesse momento que Mariana, tomada por raiva, começou a golpear o rosto de Marcelo com uma enxada, gritando que ele não sumia nunca. Essa violência pós-morte teve 2 objetivos: extravasar o ódio que sentia pelo rosto bonito de Marcelo, do qual sempre teve inveja, e dificultar também a futura identificação da vítima. Como o corpo não queimava completamente e o solo da chácara era difícil demais de escavar para que pudessem enterrar ali, Mariana e Ronaldo desistiram de sumir com Marcelo. Enrolaram o que restava do cadáver novamente num lençol, agora um lençol que pegaram da chácara, porque o que eles tinham levado já tinha sido queimado, na primeira tentativa lá na churrasqueira. Eles colocaram o corpo de volta no carro e saíram pela estrada. Em dado momento, encontraram um trecho com mato alto e declive acentuado na beira da rodovia Edgar Máximo Zamboto, em Campo Limpo Paulista. Mariana indicou: "É aqui." E os dois pararam o carro, retiraram o corpo do porta-malas e o empurraram morro abaixo. O corpo não descia com facilidade, então Mariana usou as pernas para empurrá-lo até desaparecer na vegetação densa. Com o corpo enfim descartado, voltaram para São Paulo como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Mariana estava mais preocupada com as unhas quebradas durante o trabalho sujo do que com qualquer peso na consciência. Ela marcou manicure e refez as unhas. Enquanto isso, Ronaldo usava os cartões de Marcelo como se fossem dele. Em áudio enviado para Mari, posteriormente recuperado pela polícia, Ronaldo diz: "Ai, linda, não vou mentir não, viu? Tudo que eu tô com vontade de comer de carne, carne que eu falo assim, carne, linguiça, essas coisas, que eu já não podia ter na minha casa faz um tempo, eu tô aproveitando." Mas tem que aproveitar, isso daí veio pra gente pegar coisa boa pra gente. Durante o seu depoimento, Mariana insistia em dizer que Marcelo estava em processo de transição de gênero. Alegava que ele havia começado procedimentos para se tornar uma mulher como ela e que por isso estava vulnerável, recluso e evitando contato com amigos e familiares. Essa narrativa foi usada como justificativa para o isolamento de Marcelo e para explicar o porquê de ninguém vê-lo mais. Mas as investigações mostraram outra realidade. A polícia analisou dezenas de mensagens trocadas entre Marcelo e Mariana, além de depoimentos de amigos próximos, e descobriu que essa história era uma construção de Mariana e só dela. Para os investigadores, a motivação de Mariana era clara. Ao transformar Marcelo em uma mulher trans, ou ao menos sustentar essa narrativa, ela criava um personagem ideal para que ela pudesse substituir. Se Marcelo desaparecesse e ela se apresentasse como a versão renascida ou em transição dele, poderia se passar por ele com mais facilidade. A mudança de nome, aparência e até de voz seria assim parte do disfarce. Em outras palavras, Mariana não queria apenas apagar Marcelo, queria ocupar o lugar dele com seus bens, seu estilo de vida e agora também sua identidade.
Durante a reconstituição com a polícia, Mariana apontou o passo a passo como ela e Ronaldo levaram o corpo de Marcelo até a chácara, como o carregaram. Ela admitiu aos investigadores ter golpeado o rosto de Marcelo com a enxada, por raiva, assim como Ronaldo já havia detalhado em depoimento. Durante todo o trajeto até a chácara e de volta, o seu comportamento não deixava de chamar a atenção da polícia. Mariana sorria, fazia piadas, ajeitava o cabelo e perguntava se estava bonita. Quando questionada sobre sua frieza, respondeu que o crime cometido não a definia e que o seu lado bom era maior que o seu lado ruim. Ela chegou a declarar: "O Marcelo também era uma pessoa ruim. O universo foi muito bom com ele." Com todas as informações coletadas nos depoimentos, a Delegacia de São Bernardo do Campo entrou em contato com a Delegacia de Campo Limpo Paulista e descobriu sobre uma ossada que foi encontrada na beira da estrada Edgar Máximo Zamboto em julho de 2021. Foi uma equipe de manutenção da rodovia que encontrou os restos mortais. Tanto o local onde o corpo foi encontrado, tanto as especificações do corpo batiam com o que Mari e Ronaldo haviam dito, confessado ali sobre o crime. Então tudo levava a crer que essa ossada, até então não identificada, era Marcelo. O corpo estava em avançado estado de decomposição, apresentava sinais de queimadura e estava sem a arcada dentária. Os dentes da frente haviam sido arrancados e os alvéolos ainda não estavam cicatrizados, indicando que a extração foi feita após a morte. A condição do crânio e dos ossos era compatível com o que Mariana havia relatado. Ela confessou ter golpeado o rosto de Marcelo com uma enxada por ódio, chegando a dizer que era para diminuir o rosto. A confirmação oficial de que se tratava de Marcelo viria depois por meio de um exame de DNA, utilizando o material genético da irmã dele, a Valéria. O resultado foi positivo. Aquela ossada era realmente de Marcelo. A investigação, então, não apenas reconstruiu o que havia acontecido, mas comprovou com precisão onde Marcelo foi deixado, no lugar exato que Mariana tentou o apagar da história. A partir dali, a investigação deixou de gerar em torno de suposições. As provas concretas estavam diante dos policiais. A confissão, a ossada, os laudos, as mensagens e as movimentações financeiras compunham agora um dossiê robusto, pronto para embasar o pedido de prisão preventiva e dar início ao processo criminal. O caso, que começou como um desaparecimento, estava agora diante de sua verdade brutal. Um assassinato premeditado, sustentado por mentiras, e um roubo de identidade motivado por inveja e ganância. Com o avançar da investigação, depois da descoberta da morte de Marcelo, algumas coisas foram sendo descobertas aos poucos. A morte de Marcelo havia sido premeditada. Mariana já vinha demonstrando mudanças de comportamento e discurso em relação a Marcelo nos meses anteriores ao crime. Em conversas com Ronaldo, ela passou a dizer que Marcelo não merecia tudo o que tinha, que era uma pessoa ruim, que levava uma vida fácil, tinha casa, carro, dinheiro, tudo isso sem esforço. Enquanto ela, que se dedicava a causas sociais, enfrentava dificuldades. A partir dessas falas, o plano começou a ser articulado. Mensagens entre Mariana e Ronaldo também confirmam a premeditação. Eles usavam o termo faxina como código para se referir ao plano de matar Marcelo. Em outro momento, Ronaldo chegou a sugerir que contratassem um especialista em faxina, alguém que faria o serviço e garantiria que não restasse vestígio algum de Marcelo. Mariana recusou, dizendo que não confiava em outra pessoa e que preferia contar apenas com o Ronaldo para essa tarefa. Também chegaram a usar a palavra decolar em referência ao momento de execução do plano, Diziam que Marcelo tinha que decolar, que ele tinha que morrer, Era esse o termo que eles estavam usando. Essas expressões, repetidas em diversos momentos das conversas, mostravam que os dois estavam alinhando e muito conscientes ali do que fariam para acabar com a vida de Marcelo.
Foi nesse contexto que Mariana pediu ajuda a Ronaldo para conseguir um medicamento forte, um hipnótico. Ronaldo conseguiu o medicamento, que a gente conhece mais como Boa Noite Cinderela. Ele conseguiu isso lá onde ele trabalhava, na Casa Florescer, e prontamente entregou para Mari. Mesmo afirmando que só havia dado o remédio para Marcelo, a polícia descobriu por depoimento de Ronaldo que, na verdade, Mari preparou um shake proteico para Marcelo, e foi nesse shake que ela colocou a alta dose de hipnótico. Ou seja, ela teria realmente ali dopado, teria envenenado Marcelo e não dado apenas o medicamento forçado, né? A polícia, no entanto, e lembrando aqui que isso foi o que o Ronaldo disse em depoimento, e a polícia considera essa versão um pouco improvável, porque para que o remédio fosse letal, seria necessário administrar uma dose extremamente alta, o que deixaria um gosto forte e facilmente identificável naquele shake, né? Especialmente se tivesse ali diluído numa bebida. Essa contradição reforçou a suspeita de que o remédio não foi a única causa da morte. A principal hipótese da investigação é que Marcelo tenha sido sedado com o hipnótico, então ela deve ter colocado nesse shake uma quantidade pequena, suficiente para ele ficar dormido, né? Tornando o Marcelo incapaz de reagir, e em seguida asfixiado, possivelmente com o uso de um travesseiro ou por sufocamento manual. Porém, o estado do corpo de Marcelo, que foi encontrado mais de um ano depois, não permitiu que essa teoria fosse confirmada. O crânio já estava danificado e os tecidos moles estavam completamente ausentes, impedindo a verificação de fraturas ou lesões internas que confirmassem essa asfixia. Portanto, mesmo sem laudos definitivos da causa-mortis, o conjunto de provas foi considerado suficiente para concluir que Marcelo foi morto de forma intencional e planejada. A combinação de sedação, vulnerabilidade física, já que ele tinha acabado de fazer a cirurgia e estava em recuperação, e possível asfixia, seguida pela destruição e ocultação do corpo, apontaram para um crime muito metódico, com frieza, por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Assim, no dia 29 de agosto de 2022, o pedido de prisão temporária tanto de Mari quanto de Ronaldo foi expedido. Mari se apresentou espontaneamente, mas Ronaldo não, ele permaneceu foragido. Foi só no dia 5 de setembro que Ronaldo foi preso, se entregando à polícia. 2 anos depois das prisões, em agosto de 2024, o julgamento de Mari Munhoz e Ronaldo Bertolini teve início. Ambos eram réus por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, falsidade ideológica e furto. As qualificadoras atribuídas ao homicídio foram motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante o julgamento, Mariana admitiu o crime de falsidade ideológica, mas agora ela não negava mais o assassinato. Sim, ela decidiu mais uma vez mudar a sua versão. Agora, Mariana alegava que havia agido em legítima defesa durante uma briga, onde Marcelo, lembrando, recém-operado, havia se descontrolado e partiu para cima dela. Ela disse que esganou a vítima em meio a uma discussão, tudo em legítima defesa. Essa nova versão foi considerada contraditória diante das inúmeras mentiras anteriores e principalmente diante das evidências que demonstravam um envenenamento por medicamentos misturados à bebida da vítima, medicamentos esses que foram fornecidos por Ronaldo. O depoimento de Ronaldo também foi escutado. Ele confirmou que ajudou Mariana após o crime, que transportou o corpo e participou da tentativa de destruição dos restos mortais em uma chácara alugada por um dia em Campo Limpo Paulista. Assim como também confirmou o descarte do corpo às margens da rodovia Edgar Máximo Zamboto. O Ronaldo, porém, não confessou parte do planejamento do homicídio, né? Ele não estava envolvido na premeditação, apenas ao que veio depois. A defesa tentou minimizar a responsabilidade de ambos, alegando que Mariana teria agido por desespero e que Ronaldo apenas colaborou em uma fase posterior à morte. Mas a acusação demonstrou que os dois participaram ativamente do planejamento, da execução e da ocultação do crime, além de se apropriarem do patrimônio de Marcelo por mais de um ano. O julgamento foi concluído no dia 14 de agosto de 2024, 4 dias após o seu início.
Com base nas provas reunidas e nos depoimentos prestados, o tribunal do júri considerou os réus culpados por todos os crimes. Mariana Munhoz foi condenada a 22 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Ronaldo Gomes Bertolini recebeu uma pena de 21 anos e 1 mês também em regime fechado. O fim do julgamento marcou o encerramento de uma investigação longa e complexa, cheia de mentiras, versões contraditórias e uma tentativa meticulosa de apagar por completo a existência de uma vítima. Após a descoberta do assassinato de Marcelo e a revelação da farsa mantida por Mari Munhoz e Ronaldo Bertolini durante mais de um ano, as únicas 2 pessoas próximas da vítima, a sua irmã Valéria e sua tia Irma, enfrentaram as consequências emocionais, familiares e legais de um crime que não haviam sequer imaginado. Tudo caiu como uma bomba para as duas. Segundo relatado por Valéria aos investigadores, a morte de Marcelo teve um impacto devastador na tia. Após saber a verdade, ela entrou em declínio rápido. Pouco tempo depois do desenrolar do caso, tia Irma faleceu. Valéria acredita que o abalo emocional foi determinante para o falecimento da tia, que era a pessoa mais próxima de Marcelo em vida. Valéria, por sua vez, foi quem mais arcou com as consequências práticas da tragédia. Além de lidar com os procedimentos legais e com a morte da tia, Valéria também teve que suportar os comentários cruéis de Mariana. Em mensagens resgatadas do celular dela, há insinuações em áudios, tanto de Ronaldo quanto de Mari, de que Valéria poderia ser alvo de uma nova faxina, o mesmo termo usado por Mariana e Ronaldo para se referir ao assassinato de Marcelo, e que também já estava na hora de Valéria decolar. Embora não haja evidências de que um plano de fato tenha sido elaborado, o simples fato de ela cogitar a possibilidade de matar a irmã da vítima deixou clara a extensão da frieza que Mariana demonstrava. Valéria também enfrentou a difícil tarefa de acompanhar o processo judicial, a condenação dos assassinos e a administração dos poucos bens que ainda restavam. Mariana havia vendido parte do patrimônio de Marcelo, comprometido cartões de crédito, feito empréstimos e até financiado um carro em nome de Marcelo. Algumas compras foram feitas com valores parcelados que seguiam em aberto, como no caso do carro Renault Kwid que estava financiado em nome de Marcelo. Mesmo com o esforço da polícia para recuperar o que fosse possível, parte dos bens já havia sido passada a terceiros de boa-fé, como o carro vendido por Ronaldo no Rio de Janeiro. Valéria declarou não ter interesse em reaver todos os itens e passou a ser representada por um advogado para tratar especificamente da parte que ainda restava em disputa judicial. Ao todo, Mari Munhoz movimentou mais de R$1 milhão de patrimônio de sua vítima. O assassinato de Marcelo foi para Valéria e sua tia uma ruptura definitiva. Quando a justiça foi feita, restavam apenas o silêncio da perda e a dor de uma família que, mesmo que não fossem próximos por qualquer que seja o motivo, jamais poderia imaginar um desfecho tão violento. Já Mariana, ao ser informada de que seria presa, quis saber se iria para uma cadeia masculina ou feminina. Ela demonstrou preocupação sobre como seria recebida, mas logo afirmou que se daria bem em qualquer lugar, pois todo mundo gosta dela. Disse que seria a rainha da cadeia, que cantaria para os detentos e que estava tranquila com sua nova realidade. Sua conduta durante todo o processo foi marcada por frieza, segurança e indiferença, o que reforçou, segundo os policiais, o traço manipulador e calculista que esteve presente desde o início do crime. Na delegacia, em tom irônico, Mariana ainda mencionou o caso do anestesista do Rio de Janeiro, acusado de estuprar mulheres na sala de parto que ocorreu em 2022. Ela comentou que ele havia ganhado muitos seguidores após a prisão e em seguida perguntou se ela também ganharia seguidores, agora que estava sendo divulgada pela imprensa. Dias depois, ela gravou um vídeo no qual dizia que havia cometido um erro, mas que estava bem e pedia para seus seguidores continuarem fazendo doações mesmo com sua ausência. Para os investigadores, Mariana parecia mais preocupada com sua imagem pública do que com as consequências dos próprios atos.
Ronaldo Bertolini também enfrentou consequências diretas no âmbito pessoal. Recém-casado, foi preso na frente do marido que o acompanhava durante o cumprimento do mandado de prisão. No momento em que os policiais anunciaram que Ronaldo estava sendo detido pelo assassinato de Marcelo, o companheiro dele entrou em choque, levou as mãos à cabeça e perguntou repetidamente o que ele havia feito com a família deles. A reação foi descrita pelos investigadores como uma cena de completo desespero. O marido de Ronaldo não tinha qualquer conhecimento do seu envolvimento no crime e a revelação foi devastadora. Segundo os policiais, Ronaldo permaneceu em silêncio, evitou o contato visual e não tentou justificar o que estava acontecendo. Aceitou a prisão sem oferecer resistência. Meses antes, ele havia bancado sua festa de casamento com o dinheiro obtido pela venda do carro de Marcelo. A cerimônia aconteceu com pompa e ninguém ao redor desconfiou da origem dos recursos. Familiares e amigos acreditavam que o dinheiro vinha do seu trabalho como maquiador. O seu caráter nunca havia sido colocado em dúvida por aqueles que conviviam com ele, o que tornou a descoberta ainda mais chocante para todos à sua volta. Mariana e Ronaldo hoje cumprem pena em regime fechado. Mariana na cadeia pública feminina de São Bernardo do Campo e Ronaldo na cadeia pública de São Caetano do Sul. O julgamento, que ocorreu em primeira instância, ainda cabia recurso por parte das defesas. No entanto, até a data do fechamento da pesquisa deste episódio, não havia registro de que a defesa de Mariana Munhoz ou Ronaldo Bertolini tivessem recorrido da decisão. Esse é um daqueles casos que dá orgulho do trabalho da polícia. Uma investigação extremamente cuidadosa, que desmentiu muita informação falsa divulgada por aí e que conseguiu chegar à verdade com rapidez, colocando atrás das grades duas figuras frias, invejosas e que não tinham qualquer preocupação com alguém que chamavam de amigo, só se preocupavam em se aproveitar de Marcelo e de seu dinheiro, custe o que custar. E além de tudo isso, eram extremamente hipócritas ao manter uma fachada de bons samaritanos. O assassinato frio, a ocultação do corpo, as mentiras prolongadas e a apropriação da identidade da vítima tornaram esse crime ainda mais cruel. A Mariana não apenas matou Marcelo, mas destruiu os vínculos que ele ainda mantinha com o mundo. A pobre Dona Irma, eu fiquei com o coração partido por aquela senhora que amava tanto Marcelo que não aguentou uma vida sem ele. Eu gosto de falar da família da vítima porque eu acho que eles são muitas vezes silenciados, colocados como secundários dentro das histórias. Mas a sua dor é protagonista em casos criminais, é protagonista em suas vidas, não só no momento do crime, mas pelo restante de seus dias. Por mais pequena e distante que a família de Marcelo pudesse ser, as consequências foram vividas por eles também. E continuam sendo vividas, na verdade, por Valéria. Enfim, esse foi o caso Mari Munhoz, um caso que foi inicialmente escolhido pelos apoiadores por votação lá no nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp e que agora, devido às minhas férias, estou disponibilizando aqui para todos escutarem. Eu particularmente nunca tinha visto nada tão cruel quanto assassinar um amigo próximo de confiança e roubar, ou assim, pelo menos tentar roubar a sua identidade. Foi uma coisa que me deixou com a cabeça explodindo. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse caso? Conta pra mim lá no nosso grupo do WhatsApp, se você é apoiador, a gente pode conversar por lá sobre o caso, ou entre em contato com a gente nas redes sociais, comenta lá nas fotos. Aliás, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos relacionadas ao caso lá nas nossas redes sociais. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, o @cafécomcrime, e também lá no Twitter, o Café C Crime. Lá vocês podem acompanhar sempre as imagens do que eu conto aqui no podcast, fatos e fotos relevantes sobre os casos aqui narrados para vocês, além de outros conteúdos extras também. Bem, minha gente, eu ainda vou estar de férias nos próximos dias, nas próximas semanas que vem por aí, mas eu volto com um episódio novo para vocês, não na próxima quarta-feira, na outra, vou disponibilizar um outro caso já publicado para os apoiadores como um episódio exclusivo que vai ser agora remasterizado pelo Luigi, e já aviso que é um dos casos exclusivos mais escutados pelos apoiadores do Café com Crime. Então, não perca. Volto daqui a 2 semanas, não na próxima quarta, mas na outra, com este
novo episódio para vocês. E até lá, expulse as invejosas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa e roteiro de Mariana Bento. Design de som de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas para o episódio foram Portal UOL e R7, Jornal O Globo e SBT News, o programa Domingo Espetacular, Câmara Record, Cidade Alerta e entrevista com os investigadores no canal Crime SA.